Plim Plim, um excepcional dia. Bem-vindos à nossa aula dos segredos da oratória, na escola Os Segredos da Oratória. Aprendendo oratória de alto impacto. E eu ajudo a levar você de aprendiz a mago da oratória. E o que é isso, Giovanni, de aprendiz a mago da oratória? É conhecer os segredos da oratória clássica, lá do tempo de Aristóteles, de Cícero, na antiga Grécia e na antiga Roma, das escolas clássicas, onde o orador aprendia a arte da oratória, da retórica, da argumentação, da persuasão. Depois, aprender a arte melhorada nos tempos modernos, que nós chamamos essa arte daí de habilidade na oratória moderna, onde os grandes líderes tiveram a oportunidade de aprender esses segredos, esse conhecimento, que faz uma grande diferença na vida pessoal e na vida profissional do líder. E ele, através de um propósito, ele começa a fazer liderança com propósito e usa a habilidade da oratória. E nos tempos que nós estamos vivendo agora, a oratória holística, que é a oratória do mago, que é a oratória da espiritualidade, ou seja, a oratória do dom. Então, oratória é arte, oratória é habilidade e oratória é dom. Ah, Giovanni, então se é um dom, a gente nasce com ele? A gente recebe, a gente ganha. Como que você sabe disso? Porque eu já recebi. Então, como eu já recebi, já perdi, eu consigo falar, eu tenho autoridade para falar sobre o dom. Então é isso que eu trago para você aqui, oratória de alto impacto, os segredos da oratória clássica, moderna e holística. Valeu? Qual é a aula de hoje, Giovanni? Hoje eu vim aqui para ajudar profissionais de todas as áreas, especialistas de todas as áreas, a organizar a sua estrutura. E eu criei aqui, a estrutura raiz, a estrutura de uma mensagem raiz de 30 minutos. Você quer dar uma aula de 30 minutos? Quer fazer uma apresentação de 30 minutos? Quer levar uma informação de 30 minutos? Eu falei 30 minutos, mas se você se dedicar, você pode fazer de 40 minutos, de 1 hora, até de 2 horas. Eu já fiz aula de 8 horas. O cara está louco, Giovanni. Não, a aula começava às 8 da manhã até 6 da tarde. Daí você tem técnicas também, daí você tem fórmula, daí você tem didática, você tem um jogo, uma dinâmica, mas eu consigo fazer aulas, atividades, mantendo a equipe, os alunos, a turma, durante 8 horas. E eu já fiz tanto isso na minha vida, que geralmente eu sou convidado para ser patrono, paraninfo das turmas. Por quê? Por ter essa habilidade, essa capacidade, essa competência de organizar a fala, a mensagem, a aula, a apresentação, a palestra. Então vamos lá. Hoje eu quero trazer para você as 8 partes, a estrutura de uma fórmula de uma apresentação de 30 minutos. Então vamos lá. Você é um engenheiro? Você é um arquiteto? Você é um dentista? Você é um médico? Você é um enfermeiro? Você é um nutricionista? É um fisioterapeuta? É um professor de educação física? É um técnico de informática? É um programador? Qualquer profissional tem alguma coisa para ensinar para outra pessoa. Mas se você não é um especialista, considerado especialista no mundo acadêmico, na academia, porque você tem uma graduação ou porque você tem um curso de formação técnica, uma pessoa que é um artesão, ela não aprendeu na academia, mas ela tem dentro dela o artesão e ela é um artesão. E se ela quiser, ela pode levar essa mensagem hoje para o mundo através dessa fórmula que eu vou mostrar aqui. Então, qualquer pessoa
que tem algo para ensinar para outra pessoa. Qualquer pessoa que sabe resolver um problema de outra pessoa. Ó, eu falei no vídeo de ontem, no mês de agosto, 130 mil pessoas não sabiam fazer brigadeiro. Eu não sei também fazer. Eu já vi lá minha esposa, minha filha fazendo brigadeiro. Mas se eu tivesse que fazer brigadeiro, eu ia lá no Google e ia botar assim, ó, como fazer brigadeiro. Daí você pode dizer assim, nossa, você não sabe fazer brigadeiro. Ei, tem gente que não sabe fazer brigadeiro. Tem gente que não sabe fazer arroz. Tem gente que não sabe fazer feijoada. Tem gente que não sabe fazer churrasco. Tem gente que não sabe fazer muita coisa. Tem gente que não sabe trocar um chuveiro. Tem gente que não sabe. E isso, ó, se você tiver que trocar um chuveiro, é um problema. Então, a pessoa vai lá no Google, como trocar um chuveiro. Daí ela vai ter que dizer ainda que tipo de chuveiro. Esses dias eu vi um cara faturando milhares e milhares de reais ensinando como fazer uma reforma de Fusca. Fusca. Tem muita gente que tem Fusca. Como fazer você mesmo a reforma do seu Fusca? A restauração do seu Fusca. Ele ensinava reforma e restauração. Ó, são dois problemas. Um é reforma, outro é fazer a restauração. O que você consegue ensinar? O que você sabe ensinar? Se você é um engenheiro, se você é um administrador, qualquer especialidade, você vai poder usar essa fórmula que eu vou ensinar aqui hoje. A fórmula de 8 partes. E eu chamei de raiz. Por que eu chamei de raiz? Porque eu estou no mundo digital. Então, no mundo digital, nós temos dois tipos de mensagem. A mensagem raiz e a mensagem Nutella. A mensagem raiz é uma mensagem mais consistente. É uma mensagem que tem uma estrutura, que tem uma organização, que tem uma fórmula, que você leva uma informação, uma solução de um problema ou uma solução de uma dor do seu ouvinte, do seu público, dos seus alunos. Então, quando você leva uma mensagem, que ela é uma mensagem estruturada e ela tem mais conteúdo, um conteúdo mais consistente, no mundo digital nós chamamos esse conteúdo de conteúdo raiz. E depois eu consigo pegar partes desse conteúdo raiz e eu consigo dividir esse conteúdo raiz em pequenas porções. E essas pequenas porções nós chamamos no mundo digital de Nutellas. Então hoje eu vim ensinar você a estrutura de um conteúdo raiz. De um conteúdo de 30 minutos, de 40, de 50, de 60 minutos. Por que, Giovanni, de 30, de 40, 50, 60? Porque vai depender da sua pesquisa. Então, conforme eu for mostrar para você agora as 8 partes, conforme for estruturado a sua pesquisa, quanto mais informações você buscar para colocar dentro da estrutura, maior o tempo da sua apresentação. Então tem gente que diz assim, Giovanni, eu não sei o que dizer. Giovanni, eu não sei como falar. Giovanni, eu não sei como fazer. Então hoje eu trouxe para você a fórmula mágica. Porque com essa fórmula é só você colocar dentro o conteúdo. É só você colocar os ingredientes dentro de cada uma das partes e no final você terá um conteúdo pronto. Vamos lá? Então, ó, a primeira parte, eu vou chamar a primeira parte de título. Você vai ouvir muitas vezes na internet o título. Você vai ouvir também uma isca. Às vezes as pessoas vão falar uma isca. Às vezes as pessoas vão falar um gancho. O que é isso? É algo que você usa escrevendo. É um texto, então, uma mensagem que você escreve no título para chamar a atenção da pessoa que vai assistir, que vai ouvir ou que vai participar da sua apresentação. Então isso vale tanto para uma apresentação presencial como vale também para uma apresentação numa live, num vídeo. Então, ó, a primeira parte, a isca e o gancho. Então, eu aqui escrevi, ó, a estrutura de um raiz de 30 minutos ou mais. Depois eu coloquei a fórmula de 8 partes de um raiz de 30 minutos. A fórmula do raiz de 30 minutos. Então, essa parte, essa estrutura da chamada
da chamada da pessoa para pegar a atenção dela, você vai trabalhar. E não tem uma fórmula exata. Você vai testar. Pode ser que eu coloque lá a estrutura de um raiz de 30 minutos. Pode ser que chama mais atenção da pessoa do que eu colocar 8 partes de um raiz de 30 minutos. Só que daí tem gente que não sabe o que é raiz. Então eu posso botar assim, ó, a estrutura de uma mensagem de 30 minutos. A pessoa não conseguiu entender. Eu posso botar a fórmula de uma live com conteúdo de 30 minutos. Essa chamada é a primeira parte. E aí você testa. Você vai trabalhar, ela tem que ser simples, clara e objetiva. Para atingir o público que você quer. Eu posso botar lá assim, ó, se você é um especialista e quer dar uma aula, eis aqui a fórmula de 8 partes. Entendeu? Então, o seu público, a chamada para ele, quem é o seu ouvinte. Então, quando eu faço a chamada, o título é a primeira parte. A segunda parte, você vai colocar assim, ó, você vai escolher um assunto. Então, eu não sei o que você é especialista, mas ontem, por exemplo, eu escrevi sobre a oratória de alto impacto e eu estava falando sobre uma estrutura de uma mensagem de 30 segundos. Então, ó, a estrutura de uma mensagem de 30 segundos. Como captar, como convencer em 30 segundos alguém. Então, o meu tema é isso. Agora, vamos imaginar que você vai ensinar, eu usei aí o exemplo do brigadeiro, mas tem gente ensinando a fazer pão, tem gente ensinando a trocar chuveiro, tem gente ensinando a fazer manutenção de Fusca. Então, a primeira parte, você vai chamar a atenção da pessoa para quem tem interesse por esse determinado assunto. Então, é o título. A segunda parte, o que é isso que você vai ensinar. Então, no meu caso aqui, ó, o que é a estrutura de um raiz de 30 minutos? O que é? A estrutura é a organização do início, do chamar a atenção da pessoa, até o final uma chamada para ação ou para uma dica prática. Então, eu vou explicar para ela o que é essa estrutura. Então, quando eu vou fazer uma aula, muitas vezes o especialista ele não sabe como estruturar o assunto, que a gente chama isso de didática muitas vezes. A didática, que é a parte da estrutura da organização que eu consigo levar a pessoa do início até o fim de uma mensagem. Então essa estrutura, essa organização, o que é a estrutura? É isso, é essa organização. Desde o primeiro momento, quando eu captei a atenção da pessoa até o final, se eu tenho uma chamada para ação. Se no seu caso é ensinar a pessoa a fazer um brigadeiro, a pessoa vai procurar lá o que é. Daí você vai botar assim, ó, como fazer um brigadeiro gourmet, como fazer um brigadeiro sem glúten. Ó, como fazer brigadeiro sem glúten. Eu nem sei se tem glúten ou não tem glúten, mas um exemplo, como fazer brigadeiro sem glúten. Então eu vou ir explicando para você e vou dando exemplo. O que é um brigadeiro? O que é um brigadeiro sem glúten? O que é um brigadeiro gourmet? Então, a segunda parte, o que é? A terceira parte é o que não é. Então, ó, a primeira parte é o título, a isca, que você chama atenção. A segunda parte, o que é que você está ensinando? O que é esse assunto? O que é esse tema? E o que não é. A terceira parte é o que não é. O que não é? A estrutura de uma organização, por exemplo, de um raiz de 30 minutos. Então, o que não é? É a terceira parte. A quarta parte, por que é importante aprender isso? Por que é importante eu aprender sobre isso? Que eu estou ensinando, ó. Por que é importante aprender a estrutura de um raiz de 30 minutos? Porque quando eu tenho a organização da estrutura de 30 minutos, eu não me perco tanto, eu não saio tanto da proposta daquilo que eu me propus a trazer de informação. Então, eu vou ficar divagando, e é muito fácil a gente ficar divagando depois que você fica à vontade para falar em público, ou depois que você fica à vontade para falar na live, no vídeo.
Então, quando você tem uma estrutura, você tem um roteiro, você tem uma fórmula, você consegue falar de uma forma mais clara, objetiva, que a pessoa consegue entender e você não divaga, não sai tanto do assunto. Então, por que é importante eu aprender a estrutura? Porque eu consigo levar o meu conteúdo de 30, 40 minutos com organização, com método, sem divagar. Outra coisa, dá segurança para o apresentador, dá segurança para quem está fazendo, para o especialista, dá segurança para ele. Por quê? Porque ele já tem um roteiro, ele já preencheu o roteiro. Então é a mesma coisa que se você é um confeiteiro, e aí você tem toda a receita, você já viu a receita, você conhece a receita, e você já passou pela receita e você tem todos os ingredientes. Então se o cara é um confeiteiro, e ele já viu a receita, e ele tem todos os ingredientes da receita, ele sabe que ele vai conseguir concluir aquilo que ele se propôs. Só que a oratória, ela é abstrata, é informação. Então, para quem tem medo, por exemplo, para quem tem medo de falar e dar branco, se você tem esse roteiro organizado, não vai dar branco. Por que não vai dar branco? O branco só dá, e um dia eu vou fazer uma aula específica sobre isso, o branco só dá no especialista porque ele não se organizou. E ele está falando de forma improvisada. E falar de forma improvisada é diferente de falar de improviso. De improviso, alguém me chama para falar, mas eu tenho um método, eu tenho uma fórmula, eu tenho uma receita. Então, geralmente dá branco para pessoas que não se prepararam. Pessoa que se preparou, mesmo que dá branco, ela volta aqui no roteiro e ela se acha. Então, por que é importante eu aprender? Viu que eu estou explicando? Por que é importante ter uma estrutura pronta? Mostrei aqui, para não dar branco, para você não se perder, para você não divagar. Agora, por que? Então, a parte 5 da fórmula é por que você pode ensinar sobre isso. Agora entra a parte do especialista. Por que eu posso ensinar brigadeiro gourmet? Por que eu posso ensinar a fazer restauração de fusca? Por que eu posso ensinar você a fazer um pão? Por que eu posso ensinar você a fazer a estrutura de uma apresentação? Por que eu posso fazer? Agora é a parte da autoridade. É a parte sua, do especialista. Então eu posso dizer, porque eu já sou palestrante há mais de 30 anos, porque eu já dou aula há mais de 30 anos, porque eu já fui chamado para dar aula e eu dei aula, e como que eu sei que a minha estrutura é boa? Porque eu já fui chamado para ser paraninfo, num grupo de mais de 100 professores, para mais de 8.500 alunos, eu fui chamado para ser patrono. Porque eu já fiz palestra de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas. Porque eu já dei treinamento de 1 semana, toda noite, 4 horas. Porque eu já dei palestra durante 8 horas seguidas num sábado, num curso de pós-graduação, para especialistas. Então, como eu já fiz isso muitas vezes, com 1 hora, com 30 segundos, com 10 horas, com 8 horas, com 5 dias, eu consegui estruturar uma organização que eu tenho autoridade para ajudar você, para você aprender a fazer isso. Percebeu? Então, se você é o confeiteiro, você vai mostrar, tá aqui, tá aqui o brigadeiro. Se você faz pão, tá aqui, restauração, olha meu Fusca aí, mostra a restauração. Entendeu? Por que você pode fazer? Por que você pode falar sobre isso? É a parte do especialista, é a parte da autoridade do especialista. Essa é a parte 5. A parte 6 é o jeito certo. O jeito certo. O que é o jeito certo? A forma que você, como eu estou explicando para você, então eu disse. Então o jeito certo é como que eu organizo essa estrutura do início da chamada da atenção, colocando os ingredientes porção por porção. E aí eu vou explicando. O jeito certo de fazer a estrutura é seguindo esse roteiro que eu coloquei aqui. Primeiro você faz uma isca. Ou um gancho, que é o título chamativo, que pega a atenção da pessoa. Aí você diz o que é que você está ensinando. O que não é isso que eu estou ensinando.
Por que que é importante você aprender isso? Por que que você é autoridade? E o jeito certo é estruturar dessa forma. Por quê? Porque você vai indo parte a parte, de uma forma organizada, sem divagar. Percebe? Então, quando eu vou ensinando dessa forma, você consegue aprender, o aluno consegue aprender, a pessoa que está ouvindo você que tem um problema, ela vai entender. Então, não é de qualquer jeito. O jeito errado é achar que você vai entrar no palco, que só falar legal, que você tem uma boa oratória, que você tem uma boa eloquência, que você vai movimentar os braços direito, o corpo direito, que a sua voz é grave, que você vai sorrir. Ei, não é só isso. Isso é o jeito errado. Achar que só ir lá falar bonito, ter um jeito legal de falar, traz umas coisas, traz umas novidades, umas dicas e é suficiente. Não é. Não é assim. Então, ó, eu estou explicando agora que tem um jeito errado. Então não é fazer de qualquer jeito. Tem o jeito certo, que é colocar numa estrutura e seguir essa estrutura, e o jeito errado é achar que vai lá e vai falar, vai ficar falando sobre muitos assuntos e a pessoa, ou trazer 2, 3, 4 assuntos ao mesmo tempo. É um assunto. É um assunto. O jeito certo é um assunto. O jeito errado é trazer 4, 5, 3, 2 assuntos nessa estrutura. É um assunto por vez. Então você vai dar uma aula, nesse momento você vai falar sobre brigadeiro. No outro momento você vai falar o jeito certo, o que é, o que não é, do bolo de copo, bolo no copo. O outro você vai fazer bolo de aniversário, o outro bolo de casamento. Um assunto nessa estrutura por vez. O jeito errado é querer fazer 2, 3 assuntos ao mesmo tempo. Percebeu? E para fechar, a 8ª parte, você vai dar 3 dicas. 3 dicas. E essas 3 dicas que você vai dar, vai fazer com que a pessoa tenha uma tomada de ação. O que você espera que a pessoa faça a partir desse conteúdo, desse conhecimento que você está passando. Então, ó, vou dar uma dica para você. Pega o caderninho aí. Eu sempre digo que é para ter um caderninho. Ó, plim, 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 um caderninho. Para ir anotando a aula todo dia. Então agora eu vou colocar todas as partes para você escrever. Para simplificar para você. A estrutura de um raiz de 30 minutos. A estrutura de uma aula de 30 minutos. A fórmula da aula perfeita de 30 minutos da oratória de alto impacto. Primeiro, 1, título, a isca, o gancho. 2, o que é que eu vou ensinar? O que é que eu vou ensinar? Uma só coisa. E o que não é isso que eu estou ensinando? O que é e o que não é? Por que que é importante você aprender isso? Por que que você pode ensinar sobre isso? Por que que você pode falar sobre isso? Fala aí da sua parte de especialista, da sua experiência. O 6, a 6ª parte, o jeito certo. A 7ª parte, o jeito errado. E a 8ª parte, 3 dicas. 3 dicas. Então, ó, você vai pegar isso agora e eu vou dar 3 dicas para você. Você prepara um conteúdo desses para fazer uma live. Sobre um conteúdo, sobre um assunto que você sabe trabalhar, que você é especialista, e aí você coloca dentro dessa fórmula. Então, uma live, mas também faz uma apresentação presencial. Você pode fazer essa estrutura para uma apresentação presencial. Eu vou falar lá na minha empresa, eu sou um profissional que trabalha numa empresa e eu vou dar uma aula, na verdade, vou fazer uma apresentação, uma palestra, e vou falar sobre um determinado tema com a minha equipe. Então você pega esse conteúdo aqui, você vai falar para a equipe, ó, hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da reunião. E aí você vai dizer como que deve ser a reunião. Hoje eu vou falar a importância de cumprir o horário, a importância de uma meta, a importância de nós trabalharmos integrados,
A importância da gente ter um objetivo definido, claro. Então, você vai usar isso para fazer uma apresentação para sua equipe. Você pode também fazer um teste ensinando alguém sobre um determinado assunto que você vai falar, hoje eu aprendi lá com o Giovanni na oratória de alto impacto a estrutura de uma mensagem de 8 partes. E eu fiz aqui, deixa eu ver se... Eu vou apresentar para você, vamos ver se você consegue entender. São as 3 dicas que eu queria dar. Coloque em prática. Ei, tem um segredo. Plim, plim. Tem um segredo que nós usamos no meu treinamento com meus alunos, que a gente diz assim, para cada uma hora de conhecimento que você aprende, você tem que aplicar 20. Aí você vai ficar bom. Então, você vai pegar essa estrutura, vai organizar essa estrutura, ficou aqui 20 minutos comigo. Agora você pega, então, esses 20 minutos que você ficou aqui e você aplica pelo menos 5 horas. Você vai agora organizar uma live, você vai dar uma aula, você vai fazer uma live, igual a essa live que eu estou fazendo aqui, está chegando em 26 minutos. Então significa que essa estrutura funciona perfeitamente para uma aula prática, clara e objetiva, para ensinar alguém algo que ajuda a resolver o problema dela em 30 minutos. Eu quis fazer em 30 minutos, mas eu poderia ficar aqui mais tempo com você, até 1 hora, sobre esse assunto. Eu ia falar sobre esse, eu posso ficar aqui com você só falando sobre como organizar título. Só como organizar o título. E sobre 3 dicas, poderia ficar mais meia hora. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é como organizar uma estrutura, uma fórmula de 8 partes para uma mensagem de 30 minutos. E acabou o tempo. Plim, plim. Valeu? Ajudei você a resolver um problema. E é essa a finalidade da aula. Como ajudar. E é essa a finalidade dos especialistas. Ajudar pessoas a resolverem os seus problemas. Namastê. Deus que habita em mim. Saúde ao Deus que habita em você. Ei, compartilha aí, se essa aula foi legal, compartilha aí no Instagram. E dá uma curtida aí no YouTube e me segue aí no YouTube, se você ainda não está fazendo isso. E aí no IGTV, no Facebook, do Instagram e o Facebook, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e nós possamos transformar vidas pelo poder da oratória de alto impacto.